360, o Fórum 360 Live. Eu sou o Felipe Félix. Durante essas 8 semanas, né, essa 8ª semana, vocês acompanharam inúmeros debates com grandes atletas, grandes ex-atletas, pessoas envolvidas no marketing esportivo. E hoje é o dia que, para a gente, é o mais importante, porque é o dia de falar sobre esportes e videogame. E para isso, a gente tem mais do que autoridades no assunto. Então, cada um vai se apresentar, porque nada melhor do que você mesmo se apresentando para o público. E depois a gente vai falar das pautas que a gente vai abordar hoje, pelo menos nessa 1 hora de debate que você está vendo ao vivo ou que você pode estar vendo através do YouTube. E por falar em YouTube, a gente começa com o nosso querido Alessandro Sassaroli, que hoje é Head de Gaming, né? Head do YouTube Gaming no Brasil e na América Latina também, né, Sassa? É isso aí. Bom, o pessoal me conhece como Sassa. Muito obrigado aí pelo convite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Especialmente eu que vim do mercado esportivo, fiz essa transição para o mercado de gaming. Maior felicidade impossível na minha carreira. E hoje também acho que uma das contribuições que eu quero trazer para vocês aqui é justamente como os dois mundos estão se encontrando nas telinhas de computadores, celulares, consoles e por aí vai. Então, queria agradecer mais uma vez o convite e quem quiser acompanhar o que eu faço, as publicações, as notícias, eu estou no Twitter, estou lá no LinkedIn também com /Alessandro Sassaroli e também tem meu canal youtube.com/Alessandro Sassaroli, onde eu coloco notícias e conteúdos sobre o mercado de games e esportes no Brasil e no mundo. Bom, e falando sobre inúmeras plataformas, encontros de mundos, a gente tem o Bruno Playhard, que é youtuber partner desde 2014, então ele trabalha com entretenimento há um longo tempo, me corrija se eu estiver errado, né? E é o dono da organização que atualmente mais cresce dentro do Brasil, que é a Loud. É isso, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É sempre bom poder falar sobre games, sobre nossos joguinhos aí, ainda mais para um público que às vezes é de outro universo. Então, muito obrigado pelo convite. Cara, trabalho com redes sociais, internet, desde que eu me entendo por gente, desde a época do Orkut, aí, quando eu tinha 14 anos, eu já vendia post patrocinado já nas minhas comunidades e cresci a partir disso. Criei meu canal no YouTube em 2014, canal Playhard. Hoje já são mais aí de 11 milhões de seguidores. E fundei a Loud aí no ano passado junto com 2 aí amigos e tem sido um resultado bem satisfatório. A gente é um dos times aí mais engajados aí do mundo na internet. A gente conseguiu uns resultados bem legais aí no competitivo, estamos expandindo para outros títulos. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Muito obrigado. E a gente tem um outro convidado, não menos importante, que já passou por grande parte das empresas que trabalham com evento, tecnologia também. É um cara bastante demográfico e democrático em relação ao mercado de esportes, conversando com publishers que são quem desenvolvem os jogos e os torneios também, até mesmo fechando negócios e deals em comunicação, que é o Bernardo, que atualmente é Account Manager na Shale, focado mais na área de games, certo, Ber? Isso, Félix. Então, primeiro de tudo, obrigado aí pelo espaço para o debate, o convite aí da Think. É isso mesmo, eu passei por várias empresas do setor de esportes eletrônicos, eu era da área comercial na época, então eu tive a oportunidade de fazer várias negociações que trouxeram grandes eventos para o Brasil, que fico bem orgulhoso. E hoje eu estou liderando uma parte de game dentro da Cheio, que é uma agência de publicidade. A gente criou essa área e foi a primeira agência do Brasil a investir nisso há 1 ano atrás. A gente tem alguns grandes clientes, então eu estou aqui para dar o ponto de vista tanto do publisher para esportes, mas também das marcas, não só as marcas que a gente trabalha, mas do cenário como um todo de marketing, como a gente está encarando o crescimento de esportes. Acho que vai ser uma discussão super legal aí com todo mundo. E para quem acompanhou o cartãozinho, né, o card do fórum de hoje, deve estar sabendo que o Code também estaria aqui no nosso fórum. Porém, como o Marcelo Coldzera é um dos melhores jogadores de Counter-Strike do mundo, no momento está na Europa. Lá são cerca de, deixa eu ver, quase 2 horas da manhã, mais ou menos. E ele tem compromissos nessa semana com qualificatórios para o Major, que deveria acontecer aqui no Rio de Janeiro no meio do ano, mas ficou para o fim do ano. Se tudo der certo, acontece de fato, tá? Ele não pôde comparecer de última hora, ele pediu para descansar um pouco, ele pediu para... Opa, só um instantinho, tocou o telefone.
Ele pediu para descansar um pouco, ele pediu também para agradecer o convite e pedir desculpa, porque ele não vai estar presente. Para finalizar, eu vou ser o seu mediador, Felipe Santana Félix, trabalho com comunicação e games há mais de 8 anos, atualmente atuo como gerente de esportes na ESPN, certo? Bom, vamos começar o nosso debate de hoje, porque a gente tem muito assunto para falar e a gente vai condensar ele da melhor forma possível. As perguntas que vocês vão mandando durante a transmissão, a gente vai optar por responder algumas, se tiverem a ver com o tema que está sendo debatido no momento. Se não tiverem a ver com o tema que está sendo debatido no momento, a gente vai deixar para os 10, 15, 20 minutos finais, tá? Então, tenham isso em mente. Se você está vendo ao vivo, uma pergunta que tem relação com o tema que está sendo debatido no momento, ela pode ser enviada para a gente agora pela produção. Caso seja uma pergunta meio descolada do momento atual, ela vai ser ou pode ser respondida no final. Beleza? Bom, 2020... a gente tá de quarentena, quase um The Last of Us 2 que todo mundo está vivendo hoje, todo mundo em casa, fazendo conteúdo de casa. Porém, quando a gente fala de esporte, né, e entretenimento, vários mercados pararam, e um dos mercados que teve uma pausa, mas acabou voltando, foi o mercado de videogame e o mercado de esportes, certo? Eu acho que é bem importante a gente começar com o Sassa, que já está nesse mercado há muito tempo, só de YouTube tem 7 anos, e o YouTube, na minha opinião, é o grande precursor quando a gente fala de plataforma de produção de conteúdo para esse tipo de mercado. Acho que se não fosse o YouTube e, consequentemente, a Twitch, depois, esse mercado ele poderia não existir como ele é hoje. Então, Sassa, você, né, vou te colocar no papel de historiador, explica um pouco para a gente como foi essa história do YouTube e do gaming, porque é meio que uma história paralela, certo? E eu acho que para a gente entender o porquê as pessoas gostam de assistir outras pessoas jogando videogame e praticando esportes, a gente passa pela história do YouTube também, né? Sem dúvida nenhuma, Felipe. Eu acho que tem uma coisa muito interessante. Tem uma apresentação que eu faço, inclusive até foi um artigo que eu publiquei na minha mensagem, que eu falo ali que o Brasil é a pátria gamer, onde a gente encontra quase 1/3 da população brasileira que joga videogame de alguma forma. E independente dessas discussões eternas, o que é jogar videogame, que tipo de jogo você joga, tudo, mas se a gente olha numa linha do tempo que começa lá no final dos anos 70, quando chegou o telejogo, depois em 83, quando chega a Atari e tudo, a gente vai percebendo com a evolução dos games no Brasil que esse hábito de assistir o outro jogando, essa coisa. Eu sou da época do Atari, então assim, era muito comum 2 pessoas jogando e outros em cima de você olhando o seu tipo de dinâmica, né? Se a gente olha isso com a evolução da indústria de games no Brasil, com o passar do tempo, década de 90 a gente tinha ali as locadoras de jogos, onde as pessoas se reuniam para ver novos títulos, encontrar pessoas que jogavam com você. Anos 2000, você tem uma marca muito forte aí das lan houses, da Monkey e tudo. Então, essa questão que era um hábito social, um hábito da comunidade gamer em lugares menores, né, de ver o que um está fazendo, assistindo, etc, etc, ela acabou tendo, junto com a evolução da tecnologia, a vinda do YouTube, uma janela literalmente para o mundo, né? Então, essa questão é muito interessante que você acabou de colocar, porque às vezes as pessoas se perguntam por que alguém assiste outro jogando videogame, para dar risada, para entreter, para aprender. Quando a gente fala de esportes, não precisa nem falar para vocês, para ver qual que é a questão competitiva e performática desses jogadores, as ligas, a vida dos jogadores. Então, assim, trouxe-se uma riqueza muito grande para a produção de conteúdo. Eu, antes de começar com games no YouTube, trabalhava com esportes também. Então, assim, se percebe muito claramente que a indústria de games bebeu na indústria de esportes também, no seguinte sentido, de produzir bons conteúdos, mas não só o ao vivo, né, mas todo o entorno ao decorrer disso. Então, eu acho que o YouTube, ele acaba acompanhando passo a passo o que acabou acontecendo com a indústria de games, né?
E tem alguns fatos muito interessantes, porque se eu olho para trás, né, eu lembro fazer uma apresentação para um chefe meu, que era, não nem está mais no YouTube, mas ele perguntou para mim, me fala 2 youtubers que existem hoje no Brasil. Eu lembro direitinho fazendo uma apresentação para ele, falando assim, olha, existe um tal de BRQS Edu e um tal de Monark, né? Você imagina que isso foi há 6 anos atrás, eu me sinto quase um arqueólogo de YouTube hoje, né? A luz do que a gente viu nessa evolução espetacular, maravilhosa do mundo de games. Então, eu acho que o YouTube ele acabou se tornando uma fonte, um canal para pessoas que estavam em casa que queriam compartilhar algum tipo de sentimento, algum tipo de achievement, algum tipo de coisa que estava sendo feita, e a partir daí a gente vê o que o mundo é hoje. E naturalmente, não só no YouTube, mas em todas as outras plataformas e outras formas de se celebrar a comunidade gamer. E acho que o papel do YouTube, principalmente como inicialmente plataforma de depositório de conteúdo, ele serviu de uma maneira muito importante como acervo. Os primeiros torneios, eles eram feitos e você não conseguia assistir ao vivo, né? Eu não sei se o Bernardo ou o Playhard acompanharam o CS durante o início lá dos anos 2000, os booms das lan houses. Mas a gente teve uma DreamHack em que a MBR foi a campeã mundial, que a gente não conseguiu, a gente não via ao vivo direito, né? A gente sabia que acontecia e depois veio o VOD, coisas do tipo. Então, eu acho que o YouTube ele anda em paralelo com esse tipo de entretenimento. E aí eu gostaria de saber, tanto do Playhard quanto do Bruno, há quanto tempo eles acompanham como espectador, e qual é o perfil que vocês enxergam no fã de esportes? Porque na nossa redação, lá na ESPN, a gente tem muito debate se perguntando e se questionando se o fã de esportes, ele é fã de games ou ele é fã de esporte? Olá, Bernardo. Cara, deixa eu falar aqui. Então, bom, não, mas é que, cara, essa pergunta é capciosa, hein? Mas é que assim, quanto tempo eu acompanho, primeiro de tudo? Cara, minha primeira experiência com videogame foi quando eu trabalhava num evento de tecnologia que chamava Campus Party. Eu era comercial lá e eu fiz uma negociação com uns gringos maluco, que tava pagando dinheiro pra caramba pra gente na época para fazer um negócio que chamava Intel Extreme Masters. Hoje eu entendo que Intel Extreme Masters é um dos torneios mais relevantes do mundo nesse setor. Na época era só tipo um gringo que queria um espaço no evento de tecnologia no Brasil. E eu realmente não entendia porque tinha tanta gente assistindo um cara jogar videogame no palco. Eu juro. Eu não conseguia entender, cara. Eu não conseguia. Então, até se alguém tá ouvindo aí e sente a mesma coisa, tipo, por que esse bando de moleque tá vendo videogame? Cara, eu tava na sua pele, tipo, 6, 8 anos atrás. E aí teve um momento que eu comecei a trabalhar diretamente com esportes eletrônicos numa empresa alemã, e aí eu comecei a entender todo o cenário. Então, acho que foi a partir de 2016, final de 2015, início de 2016, que eu realmente entendi o que era esporte eletrônico e comecei a acompanhar. E agora... E assim, para jogar videogame, cara, eu não jogo videogame direito até hoje. Eu sou péssimo em todos os jogos, assim. Realmente eu sou muito ruim, mas eu me divirto de vez em quando jogando alguma coisa. Agora, quem é o fã de esporte, na minha opinião, de esportes eletrônicos, assim, na minha opinião, existe um overlap entre fãs de esportes convencionais e fãs de esportes eletrônicos, que a gente ainda não entende qual que é a magnitude, qual que é a grandiosidade desse overlap, mas existe sim. Porque a gente sabe, do mesmo jeito que um cara pode assistir futebol e juntar os amigos e assistir NFL, a gente sabe que você pode assistir um Counter-Strike e depois assistir tênis ou golfe. Tipo, nada te impede. Eu acho que o esporte eletrônico, no final, é um esporte muito próximo do esporte convencional. A única diferença é que ele é 100% digital, né? E ele também é o primeiro esporte que nasceu digital, que eu acho que isso é super importante de se falar, né? É a primeira vez na humanidade que a gente viu um esporte nascer através de um meio 100% digital, que é legal. Mas, quando eu vejo o fã de esporte eletrônico, eu vejo alguns diferenciais do esporte convencional. Quando você pega, tipo, futebol, por exemplo, que é uma grande paixão brasileira. Essa paixão vem para o esporte eletrônico também, mas eu acho que tem uma questão que o mercado como um todo, da torcida do esporte eletrônico, ele é muito mais saudável. Então, ele é muito mais a favor do bom jogo do que do seu time. A gente não tem paixão por times como a gente tem no futebol. Então, se a gente tem um grande time de esporte eletrônico que está jogando, que eu torço, mas ele está jogando mal,
eu torço para outra equipe ganhar justamente porque eu estou ali para ver um bom jogo e não necessariamente ver minha equipe ganhar. Eu sinto muito isso da comunidade. A gente vê claramente em eventos e a gente vê muito também isso acontecendo no digital. E é um cara que, por questões elitistas, assim, de acesso mesmo à tecnologia, ele é um cara também um pouco mais classe alta, falando assim, do ponto de vista socioeconômico, né? Porque o videogame ele foi elitista durante muito tempo. Agora, com o advento do mobile gaming, a gente vê classes mais baixas acessando videogame. Mas antes, para você ter um PlayStation, Xbox, um computador e jogar videogame em casa, você precisava de fazer um investimento muito alto. Então, a gente acabou focando em classes que têm um poder aquisitivo mais alto, e isso começa a mudar a partir do ano passado, quando a gente tem febres como Free Fire no Brasil, ou até mesmo 2, 3 anos atrás, quando a gente viu o advento do Clash Royale. Então, o mobile gaming começou a mudar isso, mas ainda é um processo. Então, hoje eu vejo que ele é um público mais de classe alta, público que tem um pouco mais de educação, tipo, estudou mais a vida ou está melhor colocado no trabalho, e é um público extremamente fanático igual, mas saudável desse ponto de vista aí, que torce pelo bom jogo sempre. Pode falar agora, PH. Talvez tenha falado demais, né? Eu acho que o Felipe está mutado. Está mutado? Eu tô mutado, desculpa. Eu acho que é um gancho legal para a gente passar a bola até pro Play Hard, porque eu acho que esse é um dos grandes assuntos, né? De fato, durante muito tempo o videogame ele foi um entretenimento de classe média e elite. Então, para você ter um videogame, você tinha que ou importar de fora ou trazer pelo que a gente chama de mercado cinza. A partir do momento que as redes sociais e o próprio mobile começaram a ganhar força, o videogame e o eSport agora, como o Bernardo falou, começa a ser mais democratizado. De novo, por causa do YouTube como grande plataforma agregadora, e segundo, por causa do Free Fire, que, pelo menos o meu ponto de vista, é onde começou o projeto da Loud em 2019. Em 2019, eles criaram um canal e agora eles têm mais de 7 milhões, quase 8 milhões de inscritos, o que é o dobro do Flamengo TV hoje. Então, Playhard, eu gostaria que você falasse dessa acessibilidade, do perfil do target de esporte. Se você acredita que o Fortnite tem vocês têm time de Fortnite, né? Anunciaram o Leleco recentemente, Leléo recentemente, desculpa. Se o Fortnite tem se o Free Fire tem outro, como é que funciona isso para vocês também? Então, voltando um pouco assim, realmente que você falou que games e esportes sempre foi elitizado na minha visão, e até mesmo a criação de conteúdo e jogar no nível competitivo não é fácil, porque eu lembro que quando eu comecei meu canal, a primeira coisa que eu tive que fazer foi investir em um PC gamer, que foi realmente caro. E a mesma coisa para os jogadores de League of Legends, CS, na época, cara, ou eu ia na Lan House ou eu não jogava, entendeu? Não tinha muito segredo. E como que a gente quer treinar, como que a gente quer se espelhar nos jogadores que estão competindo ali, sendo que eu não tenho nem as ferramentas disponíveis nas minhas mãos. Então, isso sempre foi um ponto. Mas mesmo assim, isso não impediu o público de começar a consumir conteúdo disso. Mesmo o cara que nunca jogou um League of Legends na vida, não impediu ele de assistir um torneio. O cara que às vezes não se dedicou também ao CSGO, ele continuava assistindo e engajando. Mas em determinado momento chegou os jogos de celular, né, cara? Isso coincidiu aí diversos fatores, uma melhora até econômica no país, que permitiu celulares chegarem de uma forma mais acessível no Brasil, e um avanço na tecnologia que esses celulares tinham peças melhores, tinham componentes melhores e permitiam rodar jogos legais, interessantes, que garantiam uma experiência e um entretenimento que até então os outros jogos também tinham como objetivo a mesma coisa. Quando você para olhar o Free Fire, que foi o que, cara, tipo, meu canal em um ano triplicou de tamanho, sendo que eu estava na plataforma há 7 anos e todos os recordes vieram sendo batidos torneio após torneio, número de jogadores, número de espectadores. Começa a fazer você pensar uma coisa, que aqui no Brasil, principalmente, que as pessoas já têm, por naturalidade, serem extremamente engajadas com as causas que eles apoiam, que eles gostam. Sempre foi assim com o futebol, que foi algo democrático. Você tinha uma bola, você ia na rua, você podia jogar, você ligava a TV, você podia assistir. O Free Fire trouxe um pouco disso. O Free Fire, eu acho que ele democratizou, é a principal palavra, tanto a possibilidade de você jogar,
quanto a possibilidade de você assistir algo que você também consegue jogar, quanto a possibilidade de você se tornar um criador de conteúdo ou um pro player. Então você está competindo daí de igual para igual com... pode ser o cara que jogou, sei lá, velho, PlayStation a infância inteira, que treinou no LoL. Cara, todo mundo tinha um celular que rodava o jogo igual. O Free Fire chegou ali, quem treinava mais ia se destacar, ia ser um jogador competitivo e ia ganhar título. Então nisso você pega para ver uma liga brasileira de Free Fire, cada personalidade ali dos jogadores ali são extremamente diferentes. Pode ser que tenha um cara ali de classe alta, que teve uma infância tranquila, que morou no exterior. Sim, claro, pode ter, é democrático. Mas pode ter um cara que, era pedreiro, igual a gente tem na Loud, o cara que trabalhava com obra, construção, e hoje ele está competindo pela Loud, jogou Mundial, ganhou a Copa América. Então, isso acontece. Foi a possibilidade de você realmente realizar o seu sonho, viver de algo que você gosta, ou na pior das hipóteses, só ter uma experiência básica de jogar um jogo com seus amigos. Você entra ali, você está no multiplayer, está conversando por voz, você está conectado com um amigo seu, você conhece gente nova, tem uma experiência de Battle Royale, que até então, antes do Free Fire chegar no Brasil, a gente tinha que ficar vendo vídeo de PUBG, que não rodava em 10% dos computadores que a galera tinha, que era extremamente pesado. Fortnite começou a chegar depois, mas também no início pequeno no Brasil, também pesado para celular, até hoje engasga na maioria das coisas. Mas, desculpa, até inclusive o Bernardo que tá aí, mas... Não, mas tá certo, cara, mas é verdade. É isso. E o Free Fire, quando chega e coloca isso, cara, é um tapa na cara da sociedade, porque a gente fala assim, mano, olha que os gamers que são os melhores do Free Fire hoje nunca tiveram a possibilidade de jogar outro jogo antes, foi a porta de entrada deles. Olha os maiores criadores de conteúdo do Free Fire hoje, nunca tiveram oportunidade de competir, ninguém podia comprar câmera, PC gamer. O cara pegou um celular do Free Fire ali, arrumou um notebook emprestado, dupou um vídeo para o YouTube, sem edição nenhuma. O público não é exigente, eles não estão nem aí para qualidade, cara. Então eles têm um mínimo, ele consegue ver, consegue entender. Você é engraçado, você joga bem, sabe passar seu conteúdo, você tem a oportunidade de crescer. Então aí eu acho que foi a principal diferença, foi uma coisa que eu me senti honrado de participar dessa fase assim do Brasil. Ô Bruno, embora a gente tenha uma certa diferença de idade entre eu e você aqui, né? Esses cabelos brancos não me deixam mentir, mas para mim eu vejo algumas questões que você fala aqui, perfeito sua colocação. Primeiro, eu acho que o fenômeno do Free Fire, para mim, é mais ou menos o fenômeno, maior inclusive, que o fenômeno da popularização do Flamengo na década de 70 e 80, graças à transmissão da Globo, onde muitos brasileiros se tornaram flamenguistas por acompanhar o Campeonato Carioca, que você tinha uma questão aí de democratização de um único conteúdo. Você falou um negócio que eu acho perfeito, que é através do seu celular, você transforma seu sonho de jogar e assistir e ser produtor de conteúdo e ser atleta num celular relativamente barato, né? Que isso eu acho fundamental. Outro ponto, e acho que deve ter muita gente no mundo do esportes acompanhando aqui, que eu acho muito importante colocar em perspectiva também é o seguinte, essa coisa de torcer pelo esportes, torcer pelo jogo, fazer parte da comunidade, a comunidade gamer é uma das comunidades que e olha que eu já estou há um bom tempo trabalhando com diversas coisas aí no mercado, eu nunca vi uma comunidade que celebrasse tanto o fato de ser o que ela é, né, ser gamer, e outra, eu falo sempre, né, eu me lembro a primeira vez, eu sou palmeirense, morava perto do estádio de Palmeiras lá em São Paulo, e eu lembro eu fui ver a final do CBLOL, né, e que me chamou a atenção, eu falei, gente, esse povo está aqui há mais de 4 horas, num ambiente seguro, ninguém está se jurando um ao outro, a polícia não está ameaçando ninguém, então assim, você começa a ver que realmente a questão dos games, e olha que tá todo mundo ali para ver uma competição, né? Ela traz, acho que, muitas coisas, muito baseado também por essa cultura e essa vontade de inclusão. E acho que aí, só terminando, Brunão, é isso, acho que o Free Fire eu acho maravilhoso porque ele fez, é quase como um novo Brasil tivesse aparecido para o mercado de games, e eu acredito muito por isso que eu coloquei aqui. Não, Sassa, até talvez para complementar vocês dois, mas assim, do ponto de vista de negócio, o Free Fire é o primeiro case que a gente tem na mão de algo que não foi pensado nos Estados Unidos e na Europa e trazido para o Brasil, e sim o inverso. O Free Fire ele tem uma equipe de publishing, né? Ele tem uma equipe de gerenciamento do jogo no Brasil para pensar no jogo no Brasil e que difere de outros países que ele também é grande, como a Ásia. E o fato dele ser extremamente grande, muito provavelmente está fazendo todos os outros publishers que querem entrar no Brasil repensar também essas estruturas. Acho que tem um movimento interessante acontecendo do lado de
do ponto de vista de quem gerencia o negócio dos jogos, que é justamente isso. Nunca tinha acontecido. E é justamente por nunca ter tido essa visão do Brasil para o mundo, e sim do mundo para o Brasil, que o game sempre foi elitista. Boa. Porque é isso, entendeu? É assim, e eu acho que assim, a gente tem que falar que o game sempre foi elitista, porque o videogame nunca olhou para a classe C e D no Brasil. Agora tá olhando porque, de repente, você tem um Free Fire com 1,5 milhão de pessoas no YouTube. E aí a galera fala, não, mas peraí, por que isso aconteceu? É porque, tipo, tá vendo a diferença desse 100 mil que você tinha no Counter-Strike e agora 1,5 milhão que a gente tem no Free Fire? Era 1.400.000 pessoas que queriam jogar e assistir, e você não falava com elas, entendeu? Então, tá vendo? Tem um potencial de consumo que você sabia que não existia. Total. De entretenimento, é importante isso, entendeu? Esse potencial que você falou, eu percebi muito também do ponto de vista de criador de conteúdo e até de empresário depois com a Loud, que basicamente, no início, cara, quando eu comecei meu canal, alguns jogos faziam sucesso no Brasil, mas não necessariamente se preocupavam em montar uma estrutura no Brasil, funcionários e contratar e crescer a operação dentro do país, investir em marketing. Simplesmente era grande no Brasil às vezes porque o brasileiro gostou, abraçou o jogo de mobile, né, que eu estou dizendo. O Free Fire, quando ele chegou, ele meio que deu aquele tapa na cara da rapaziada que nunca trouxe jogo para o Brasil, porque tinha aquela cabeça que, no Brasil eles não vão gastar dinheiro no jogo, eles não vão comprar, eles não vão engajar, não vai ter retorno para publisher. E aí chega um Free Fire que, não sei, cara, mas conseguiu atacar a grande massa do país e fazer milhões por dia vendendo itens para brasileiro. Aí a galera começa a se perguntar, cara, como que tem alguma coisa aí? Esse mercado é fértil de alguma forma. Às vezes eles que não souberam atacar da forma mais correta, né? Um produto que faz sentido para o nosso mercado. Porque que nem eu falei, na época que o Free Fire começou, os Estados Unidos lá estava crescendo com um PUBG de celular também, que era um jogo, cara, lindo, maravilhoso. Só que lá, cara, você não tem barreira de entrada nem de internet, nem de celular, nem de comprar as coisas no jogo. Então o Free Fire chegou no Brasil e falou, vocês estão jogando PUBG? Não, beleza, testa o Free Fire. Rodou para todo mundo, beleza, acabou. Ninguém mais jogou outro Battle Royale. E eu lembro exatamente dessa época, porque nos 6 meses que antecederam a chegada forte do Free Fire no Brasil, estava aquela competição. Todo mundo queria atacar o Brasil. Então eu fiz uns 10 vídeos patrocinados de Battle Royales diferentes que estavam tentando chegar no Brasil no mesmo período. E aí, de repente, chega o Free Fire, que não fez vídeo patrocinado comigo, mas eu percebi que todo mundo estava jogando. Aí eu falei, deixa eu entender isso aqui. Aí eu vi que realmente, cara, todo mundo já estava jogando. Como criador de conteúdo, eu tive que parar e pensar assim, cara, a audiência vai migrar para isso, meus amigos todos já estão jogando, não posso perder a chance. Comecei a jogar e falei, entendi. E aí, daí para frente, foi só esse sucesso incrível do jogo. Eu acho que nesse primeira quase 30 minutos de conversa, a gente fez uma coisa muito importante, que é desmistificar a questão do esporte como um entretenimento único e exclusivo das elites. Ele também é um entretenimento das classes com menor poder aquisitivo, certo? Então, acho que é muito importante a gente levar isso em consideração. E para o patrocinador, e não só para o patrocinador, mas para o produtor de conteúdo, isso impacta diretamente nos números do Sassa, dos números do Playhard e nos investimentos também dos negócios envolvidos com o Bernardo e números de audiência. Cada jogo, ele acaba sendo especificado para um tipo de conteúdo, então, para um tipo de público. Então, por exemplo, quando eu falo de Battle Royale, como vocês disseram, Battle Royale, existe uma gama imensa de Battle Royales, né? Você tem o Fortnite, que não requer tanto poder de processamento e poder gráfico, mas você tem o Fortnite, que já requer mais poder de processamento e poder gráfico. Então, no Brasil, ele atinge mais uma galera com poder aquisitivo maior, por exemplo. Então, se eu quiser fazer um investimento no Fortnite, por exemplo, no Brasil, eu sei que o público que eu vou atingir é um público jovem, menos de 18 anos, de classe AB, por exemplo. Mas se eu quero atingir o público dessa mesma idade, na classe C, D e E, eu posso procurar a Garena para fazer esse investimento também em Free Fire. Eu uso o mesmo gênero, mas com target diferente. E aí, Bruno, eu pergunto para você hoje... em 2019 foi o canal de eSports, né? A Loud foi o canal de eSports que mais cresceu.
Você sente essa diferenciação de, por exemplo, putz, esse conteúdo aqui eu estou fazendo com a minha equipe de esportes de Fortnite e minha equipe de influenciadores de Fortnite. Então eu tenho que pensar dessa forma. Já esse conteúdo aqui é para Free Fire. Então, não só os influenciadores, mas a linguagem vai ser diferente. Como é que isso impacta para você na hora de produzir seu conteúdo dia a dia? Não, primeiro assim, o que eu acho que é até injusto que a gente falar que foi o canal de esportes que mais cresceu no Brasil, porque a gente não faz só esportes hoje no canal da Loud, e a gente foi o Vou canal falar disso, hein? Te prepara que a gente vai falar disso aí. E a gente foi o canal que cresceu mais rápido do mundo, né? Não foi do Brasil ano passado. Então, isso daí foi realmente um fenômeno, um alcance muito grande. Mas com relação ao planejamento do conteúdo, sim, é totalmente diferente. O jogo que a gente ataca, ainda mais no início assim do projeto, onde a gente não tinha uma base tão consolidada assim de fãs e de audiência, a gente tinha que tomar cuidado com tudo, sim. Por exemplo, no começo do projeto, sei lá, 1 mês, 2 meses depois do anúncio, todo mundo consideraria a Loud apenas como um time de Free Fire, né? Que a gente começou com o Free Fire, anunciou uma line de Free Fire. Então, se no terceiro mês a gente resolvesse fazer um novo time de Fortnite, eu tenho certeza que poderia ter hate contra a marca, porque o público ele ainda naquela época tinha bem mais essa guerra entre os jogos e qual que é melhor. O Free Fire é ruim, então o pessoal do League of Legends vai ficar zoando. Não, mas o Free Fire tem muito mais gente jogando, então fica zoando. Então, isso daí foi um problema que acontecia bastante. Mas o trabalho que a gente fez lá na Loud, depois de um ano assim, de construção de marca e de conteúdo, a gente se preocupa extremamente com passar essa mensagem de que a gente quer mais sempre, a gente quer crescer, a gente vai expandir. Quanto a isso, vocês podem esperar já, dizendo para a audiência. Então, a partir do momento que a gente aceita isso e passa isso com uma mensagem transparente, quando você anuncia algo diferente, o público está muito mais tendencioso a aceitar isso. E foi bem parecido com o vídeo que a gente lançou jogadores de Fortnite. Foi a primeira vez que a gente anunciou 2 jogadores profissionais de Fortnite na Loud e eu esperava, retaliação, tá ligado? Eu esperava que o pessoal ia compartilhar, ia criticar muito. Quando a gente olha um vídeo que teve, sei lá, 4 milhões de acessos, não tem nem 5 mil dislikes comparados a mais de 500 mil likes que o mesmo vídeo teve da nossa audiência, que até então era só de Free Fire, né? Então, a gente pensou muito nisso durante o crescimento todo do time, para chegar agora e a gente não precisar se preocupar, o conteúdo vai ser para Fortnite ou para Free Fire? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, o cara que está ali hoje, ele está ali pela Loud, então é um dos principais diferenciais. E uma pergunta, acho que o Sassa tá mutado. Estou mutado, desculpa. Mas só um rápido comentário. O que eu acho é o que une o mercado de games e coloca nos mesmos pés de mercados como do cinema, do teatro, de cultura, de livros, de música, de esportes, entendeu? É isso, assim, é um ecossistema gigantesco, maravilhoso. A mesma coisa falar assim, eu vou investir em esportes, mas que esporte você está falando? Corrida ou golfe? Você está falando automobilismo ou natação? Judô ou esgrima, entendeu? Eu acho que as pessoas agora estão começando a entender que é um ecossistema rico, democrático e que atende a todos, entendeu? Então, é claro que assim, não existe uma iniciativa que esse jogo é o que cobre a todo o público, assim como não tem esporte que cobre todos os públicos, assim como não tem um filme que cobre todos os públicos, é isso. Acho que a gente está... Finalmente, né, os gamers e games estão sendo vistos dessa forma. B, você acho que pode complementar bem isso daí, né? Você tem contato com marcas todo dia, projetos diferentes todo dia, e aí vira e mexe, deve chegar um cliente e falar, eu quero investir em esportes. E aí você fala, tá, mas no quê? Cara, mas isso acontece, assim, que assim, quando a gente fala de esportes eletrônicos, o esporte eletrônico, o esportes e tal, sempre vem à mente um esporte definido, né? A gente sempre está se comparando ao futebol, à NBA, à NFL, mas na verdade o esporte eletrônico é muito mais parecido com uma Olimpíada, que eu tenho a junção de vários esportes no único circuito do que realmente... E do mesmo jeito que eu tenho uma Budweiser que patrocina a NBA e é da Ambev, e aí eu tenho a Brahma, que é da Ambev e patrocina o futebol, porque são estratégias diferentes, posicionamento de produto diferente, são públicos diferentes, até política de preço diferente. A Bud é um pouco mais cara, então é um público um pouco mais premium, mas também popular, e a Brahma é extremamente popular. Então qual que é o mais popular do Brasil? Futebol. Então eu vou no futebol. A NBA está se descolando e tal. Então, assim,
o mesmo jeito que as marcas tratam esporte convencional, elas deveriam tratar esportes eletrônicos. É algo que ainda não está acontecendo, assim, não acontecia definitivamente até o início da pandemia, mas agora já começou a mudar o mercado. A gente vê claramente que as marcas têm se aprofundado cada vez mais e já estão cientes que o mercado tem essa complexidade, que é super legal, assim, é saudável pra caramba. No final, eu tenho investimentos que eu posso fazer de inúmeras maneiras possíveis, desde investir patrocinando o time até patrocinar o campeonato, passando por influenciadores e contar essas histórias, da mesmo jeito que eu tenho no esporte. Então, assim, realmente isso acontece, mas é legal demais. E tem uma característica do esporte eletrônico, que realmente tudo que vocês falaram, que é muito verdade, assim. O esporte eletrônico, ele fala com públicos muito distintos, principalmente no estilo de jogo. Então, se eu vou para o League of Legends, que é um MOBA, eu falo com um público muito diferente do público do Counter-Strike, que é um FPS. Já o PUBG, ou o Free Fire que a gente está falando, está muito mais próximo de um público que já jogou Counter-Strike, já jogou um jogo de tiro, porque também é um jogo de tiro. Então, eu já tenho uma afinidade direta assim, com um título que é extremamente popular do Brasil, que são jogos de tiro de uma forma geral. Então, tem essas características também. No esporte, eles são muito diferentes, né? Eu consigo pensar só no futebol americano e o rugby, que são meio que parecidos, mas as regras são totalmente diferentes. Mas futebol é extremamente diferente de esgrima, aí, que eu adorei o exemplo do Sassa. Uhum. Nunca vi uma partida de esgrima na vida, mas eu sei que existe, é só em filme mesmo. Mas deve ser maravilhoso. Eu acho que tem uma coisa importante que todos vocês colocaram em termos de diferenciação, e aí eu vou trazer para algo mais próximo à nossa realidade de mercado, né? Principalmente quando a gente fala em mídia e compra de pacote, para quem é profissional de marketing ou de comunicação que está assistindo a gente. Antigamente, no início dos anos 2000, na verdade, mais em 95, mais ou menos, né? Olhava-se a MLB, a NFL e a NBA como esportes americanos, né? Que é a mesma forma como olham esportes hoje. Agora, depois dessa evolução dos esportes americanos, sabe-se a diferenciação do que é uma NBA, do que é uma NFL, do que é uma MLB. E muitas vezes o público é o mesmo, mas também é um público distinto e muito diferente entre si. Então, o momento do esporte hoje, como o Sassa observou muito bem, em relação à audiência, o Play Hard em produção de conteúdo e o bem negócio, é o momento que já consegue se diferenciar o que é cada um dos jogos, qual é o target de cada um dos jogos, para você ter uma produção de conteúdo mais assertiva e para você ter também um investimento em mídia mais assertivo, independente da plataforma ou do time que você deseja investir. Agora, antes da gente mudar de assunto, porque eu acho que agora é importante a gente falar especificamente e de uma maneira mais intrínseca da produção de conteúdo. Então, o Bruno, o Play Hard, vai começar o nosso próximo papo. E o Sassa vai responder algumas dúvidas também que eu tenho. Eu espero que ele tenha aí na ponta da agulha, porque são de números do YouTube, da transmissão de Free Fire do ano passado, que teve um pico simultâneo de 1,2 milhões, né? Então, a gente já vai falar sobre isso. Eu só vou dar um comunicado para quem chegou agora, ou para quem chegou há pouco tempo também, perguntando sobre o Coldzera, né, Marcelo Coldzera. Ele não conseguiu estar com a gente hoje, ele tinha confirmado, mas ele acabou desconfirmando, porque essa semana vai ser uma semana muito atribulada. No momento, ele joga na FaZe Clan, que é um time europeu de Counter-Strike, e essa semana a gente tem disputas importantes para o classificatório de pontos no Major, então ele precisa treinar, e lá onde ele está são 5 horas para frente. Então ele acabou pedindo desculpa por não estar aqui com a gente, mas agradecendo o convite que o Fórum 360 fez para ele, tá bom, gente? Perguntas, eu sei que a gente tem perguntas, como eu já mencionei, as perguntas que tem a ver com o assunto atual podem ser respondidas daqui a pouquinho, e perguntas que não tem muito a ver com o assunto atual que a gente está discutindo agora, a gente vai deixar para o fim. Então, a gente tem perguntas sobre a próxima geração de console, coisas do tipo, que não tem muito a ver com o esporte agora, tá? A gente pode responder isso aí mais para frente. Bom, falando sobre justamente produção de conteúdo, Play Hard, você disse que é até injusto com os times, né? Falar que vocês
produzem conteúdo de esportes, quando, na verdade, vocês produzem um conteúdo de entretenimento, de maneira geral, com conteúdos de esportes também, certo? O que eu acho bem interessante e bem relevante. Mas se a gente pegar a diferenciação, e aí se o Sassa tiver números para dar para a gente, isso pode acrescentar bastante, mas quando eu olho um time como o Pain Gaming, por exemplo, que é um dos grandes times do Brasil, eu acho que é um dos maiores times do Brasil quando a gente fala em esportes, certo? Vocês têm um crescimento digital muito maior do que o deles e basicamente ultrapassaram a Pain Gaming em um ano de existência. Então, eu sei que fazer essa pergunta é um pouco idiota, mas qual é a fórmula que vocês estão usando para isso? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Então a gente já traz para um common ground aqui. Cara, eu acho que tem coisas que às vezes acontece aquele alinhamento dos planetas e dá tudo certo, entendeu? Então, se alguém me perguntasse no início da Loud, você imaginava que ia chegar nesse tamanho? Não, nunca ia imaginar. Eu imaginava que ia ter um resultado bom, porque eu confio no meu trabalho, eu confio na minha equipe, e eu conheço da plataforma, das redes sociais, eu trabalho com isso desde quando eu me entendo por gente, então não veria por que dar errado, né? Eu já tinha minha audiência do YouTube para converter, então, beleza. Mas foi além do esperado, deu tudo certo. O Free Fire foi crescendo cada vez mais, mesmo a partir do momento que a gente tinha lançado, o nosso conteúdo começou a funcionar muito bem também. A gente, cara, se utilizou aí das melhores práticas para todas as redes sociais, de forma com que o conteúdo para cada uma delas faz sentido para o público que está presente nelas. A gente trouxe ótimos influenciadores que estão dispostos a acreditar nos nossos sonhos, aí, nos nossos projetos e trabalhar integralmente em prol desses conteúdos ficarem aí de pé. Uma equipe de produção de conteúdo que a gente teve que montar do zero internamente para ensinar, né, a trabalhar com o mercado de YouTube, porque beleza, até então eu era um influenciador, eu conhecia muito de YouTube, eu via muito vídeo, mas era eu, meu editor, um designer e isso, entendeu? Então na Loud hoje, quando você pega uma estrutura de 70 pessoas, sem contar influenciador e jogador, para colocar tudo isso de pé, desde desenvolver ideias, edição, captação, fazer as miniaturas, as capas. Então, é muita coisa, é um trabalho muito duro. E, às vezes, as pessoas perguntam e falam assim, que às vezes deu sorte, que existe essa fórmula aí, que hackearam aí o YouTube, e não é muito disso. A gente meio que misturou algumas coisas que deu resultado em uma fórmula secreta. Por exemplo, a paixão dos esportes é algo que é muito forte. O cara torcer por um time, torcer por um jogo, é algo muito mais forte que eu jamais vou ter como relação, eu como criador de conteúdo play hard, que faz vídeos por entretenimento, com a minha audiência. Eu acho que o cara que segue pelo esportes, ele é muito mais leal. Então isso já é um plus para o projeto comparado a eu como criador de conteúdo. Outro fator são os diversos perfis de influenciadores diferentes que a gente tem ali na Loud, de jogadores diferentes. Cada um desses pode se relacionar com a audiência de uma forma diferente. Então, cada espectador se identifica em um deles. Enquanto eu, play hard, pode ter gente que gosta de mim ou pode ter gente que não gosta. Então, são infinitos fatores que colocando tudo na balança aí, a Loud se torna algo muito forte, muito maior que qualquer coisa que já existiu no Brasil até hoje, sem sombra de dúvidas, com relação a time, a comunidade, projeto de conteúdo, não de performance, não levando ao mérito torneios e tudo mais. E até isso de torneio é uma outra questão, porque alguns times, às vezes, na minha opinião, ficam muito presos a isso de torneio e competitivo, mas no final do dia, cara, você tá ali se matando um ano inteiro para tentar brilhar um dia ali no torneio, na final de uma competição, e se você perder, você ainda é considerado horrível, um lixo, não ganhou. Então isso foi algo que sempre me incomodou. Então eu comecei a pensar assim, cara, se vai ter um dia que vai ter a final do Mundial e a gente perder nesse dia, que foi o que aconteceu com a gente foi para o Mundial e não ganhou, como que nos outros 364 dias a gente consegue compensar trazendo uma experiência de qualidade para a nossa audiência, né? Então, esse eu acho que é um diferencial que a gente entrega muito bem. A gente não se importa com cronograma, calendário de jogo, de que jogo está tendo, a gente faz o nosso. E a gente cria, assim, o nosso próprio ecossistema. Então, são vários fatores aí. Desculpa até estar me estendendo um pouco. Imagina, Sassa, eu vou até aproveitar que, desculpem se parece uma piada creepy, mas eu acabei notando ali que o Play Hard ele tem uma prateleirinha
cores diferentes que parecem um arco-íris, e como a gente está no mês do orgulho LGBTQ, eu vou usar o case da Loud, como a galera chama em cases de startup. Você acha que a Loud é um unicórnio brasileiro quando a gente fala de case dentro do YouTube? E o que outros times de esporte e até mesmo de futebol, já que a gente está falando do Brasil, podem aprender com o case da Loud em relação ao trabalho do YouTube? Pergunto para você, já que além de YouTube Gaming, você deve consumir outras coisas no YouTube também. A gente tem muitos clubes de futebol com a sua própria TV dentro da plataforma, né? Eu acho que o que o Bruno trouxe, antes de mais nada, eu não acho que a Loud é um unicórnio, porque ela ainda não vale $1 bilhão. Espero estar acompanhando a história do Bruno quando essa história chegar a $1 bilhão. Então, só por isso que eu acho que a Loud ainda não é um unicórnio. Mas eu acho que traz vários indicadores de uma startup, de uma boa ideia, que é resolver alguma dor, resolver alguma necessidade, é cumprir algo que ninguém está cumprindo, é trazer algo para você trazer ali. E outra coisa que eu acho que tanto o Bruno como a Loud entenderam que, assim, nada como um dia atrás do outro. Nada como o YouTube, eu sempre falo, não se preocupe, ninguém vai voltar 10 episódios atrás e falar, tá vendo esse vídeo teu aqui? Tinha um outro enquadramento, uma outra edição. Eu acho que isso é uma das grandes belezas do YouTube. Vá fazendo todo dia, aprenda com o caminho, não fique tão paranoico em chegar lá. E só quem faz isso todo santo dia sabe o terreno que está pisando, sabe a horta que está plantando, sabe o quadro que está pintando e por aí vai. Então, eu acho que esse tipo de coisa, né, nada mais do que aquela pessoa obstinada que faz todo santo dia, que aprende com isso, entende com que ela está fazendo essas interlocuções, melhor do que ninguém vai entender o que meu público tem a tirar disso. Outra coisa também que eu acho maravilhoso no mundo de empreendedorismo, startup, youtubers, etc, etc. Eu que trabalhei do lado de esportes, do lado dos esportes de games também, eu acho o seguinte, essa seriedade da gravata, da instituição, da coisa encaixotada, tudo só vai ajudar a sabe-se lá quem, porque assim, hoje, por exemplo, se eu pego o case do Corinthians Free Fire, o canal já é maior do que o Corinthians, gente. Eu brinco sempre que eu sou o palmeirense que mais fala do Corinthians no planeta, mas enfim. Então, acho que são coisas que, no final das contas, são pessoas que foram entendendo o que o público quer, quem ele é, veio da onde, sabe? É um moleque que eu cruzei também no meu rolê, é um cara que jogou comigo, entendeu? É muito diferente. Tanto que uma vez eu vi de um chefe meu no YouTube, e acho que vale, de novo, não quero falar só de YouTube, mas assim, eu acho que o YouTube ele tem um negócio que, assim, entendo o YouTube como uma plataforma de fãs, entendeu? Se você vem e traz um conteúdo de TV, que é o monólogo, provavelmente você vai ter muito menos interações que outras pessoas conseguiram ter na plataforma e criar esse diálogo, e a pessoa começa a te olhar olho no olho e entender assim, eu posso ser igual a você, sabe? Eu posso vir de Roraima e vir jogar em São Paulo, eu posso vir do interior de São Paulo, eu posso vir da Bahia, Piauí, de onde for, entendeu? Então, acho que esse tá o grande X da questão. Eu acho que pessoas que nem o Bruno e tantos outros criadores de conteúdo conseguiram entender que desce do palco, fica no mesmo andar do teu público, você vai entender muito mais coisas. Não é à toa que qualquer coisa que a Loud faça hoje, que nem o Bruno estava comentando, né? É natural que as pessoas entendam que a Loud é uma organização de esportes, é uma cultura, é uma comunidade. É natural que você não faça só apenas alguma coisa, né? Diferente do... eu me lembro quando... Agora acho que bom que mudou, né? Mas quando os times de esportes estavam tentando vir para o mundo dos games, enfim, né? Eu lembro alguns comentários do povo assim, seu vagabundo, larga o videogame e vai dar título. Mas, amigo, cara, acontece isso um pouco ainda. Eu reparo muito isso e eu acho muito injusto, cara. Só até intrometendo aqui na fala do Sassa, eu vejo isso. Um time, às vezes, quer levar a visibilidade dos esportes nas redes tradicionais do time de esportes, né, de futebol, o que quer que seja, e a torcida não aceita, cara. Eles falam assim, e na hora de nós buscar nosso título, e o salário de não sei quem, e a polêmica de não sei o que, cara,
São dois universos. Bruno, o salário eu dou, e assim, a gente sabe quanto mais ou menos. Não, mas em vez de ficar gastando dinheiro com games, você podia contratar jogador. Eu falei, amigo, olha a diferença de preço. Né? Mas você vê que no final das contas, né, as coisas vão se alinhando. Você vê cada vez mais times. Só terminar aqui o mundo de esportes, de esportes, você fala. Automobilismo, futebol, tênis e tantos outros mundo, né, esportivo, especialmente agora na pandemia, foi show de bola, que assim, entenderam agora o poder de engajamento que a plataforma, ninguém deixa de ser uma coisa, somos multifacetados, eu sou palmeirense, eu planto horta, eu torço pro São Bento de Sorocaba, sou apaixonado pelo Juventus da Moca, jogo videogame, sou pai, sou marido, enfim, é isso que acho que as pessoas deviam relaxar um pouquinho mais e curtir esse rolê maravilhoso chamado games. Deixa só... Cara, eu vou tentar ser breve, mas eu queria só fazer 2 pontos aqui. Eu acho que o primeiro eu acho que o videogame está num momento que o UFC estava há 8, 9 anos atrás, que o UFC quando chegou no Brasil era basicamente um bando de homem se batendo e sangrando em cima de um palco e todo mundo, você fala, mano, como é que eu vou gostar disso? 2 caras se brigando no palco e tal. E hoje essa potência, a galera paga R$60 por mês para ter um canal exclusivo para mostrar as lutas e já vê o lado esportivo. Eu acho que o videogame, a gente agora, eles estão falando assim, não, peraí, tem um lado esportivo, deixa eu conhecer. Mas a gente, para a parte da população, ainda é só moleque jogando videogame. E aí, o segundo ponto... Não, Bernardo, só desculpa, rapidão, eu quero trazer para você. Essa coisa, ficou moleque assistindo videogame. Mas você fica... Eu também fico assistindo homens jogando bola. Eu não jogo bola. É um exemplo que eu uso bastante, inclusive. É virtual também, é virtual. Eu não jogo, eu não luto judô, lutei um dia, mas enfim, desculpa ter te interrompido. Não, mas não, e 100%. Assim, do mesmo jeito que no futebol eu tenho, sei lá, 22 pessoas dentro do campo e milhões assistindo, no videogame eu tenho 10 pessoas jogando e milhões assistindo. É exatamente a mesma coisa. Mas até, eu acho que assim, uma das coisas que o videogame entendeu e o esporte ainda não entendeu é muito parte da construção também do esporte como entretenimento. Então, assim, se você pensa, a ESPN, ela passa quantas horas por semana de NBA, Félix? Eu acho que 4 horas no máximo, né? São quantos jogos vocês passam? Não. Bem mais. Não, mas de jogo ao vivo são o quê? Uns 4 jogos por semana? Jogo ao vivo, 4 jogos por semana, mas cada jogo vai pelo menos umas 2 horas, mais ou menos. Né? Então é mais, 8 horas. Só que, cara, 8 horas é tipo 1/3 do dia, né? 1/4 do dia, 1/3 do dia. O resto, 8 horas de conteúdo de NBA, e aí você tem uma semana, 7 vezes 24 aí, de horas que você vai construir esse entretenimento para a galera, via jornalismo, via documentário, via análise, então assim, o entretenimento, ele é propulsor do esporte. Então, o que faz a audiência crescer da NBA é toda a história que é contada dela. No videogame, não tem ninguém contando a história, então vai muito do time, como a Loud fez. A Loud, ela fica a semana inteira contando a história e aí, de vez em quando, ela vai jogar. Mas esse contar a história chama a atenção de todo mundo para assistir. Talvez o que o esporte ainda não tenha entendido se você não conta a sua história, se você depender só das outras pessoas para contar a sua história, ou ela vai ser contada do jeito que vai beneficiar outras pessoas, ou ela não vai ser contada. Então, não adianta só você ligar a câmera e fazer uma entrevista de 5 minutos e jogar no YouTube de 2 em 2 semanas. Você tem que ser ativamente esse contador de histórias, entendeu? Você não pode... Assim, para o esporte funciona como futebol, como NBA, funciona, mas se você, como Palmeiras, quer ser relevante para a garotada, você quer relevante, você não pode depender 100% da Globo para contar sua história. Você também tem que ser ativamente contador de histórias. Então, eu acho que isso o esporte não entendeu e videogame faz desde sempre. Eu acho que isso nos leva ao próximo assunto, que seria maravilhoso se o Cody estivesse aqui para falar justamente disso. É por isso que na organização foi pensado para isso, mas infelizmente ele não conseguiu estar aqui e a gente não conseguiu repor ele. Então, assim, nesse local de fala do jogador, a gente vai trabalhar bastante com o Play Hard falando disso, porque ele é dono de time, certo? E a gente também vai falar com o Bernardo, porque ele já esteve bem próximo também desses jogadores, vendo o dia a dia deles, pelo menos durante as competições. Em relação a perguntas, a gente tem uma pergunta do Herbert Alucci falando da premiação
da Copa do Mundo de Fortnite, se é uma bolha, se não é uma bolha, a gente vai comentar isso no fim aqui da sessão de perguntas, que deve começar em 15 minutinhos, mais ou menos, e do João Cuspim, deixa eu olhar aqui, falando de cursos, se existe curso de especialização profissional focado em esporte, coisas do tipo. Eu acho que o Bernardo também pode falar sobre isso, mas agora a gente vai falar sobre os ídolos, né? Recentemente, no Netflix, até uma coprodução da própria ESPN, e falando até em ESPN, a ESPN ela tem um exemplo perfeito de criação de ídolos, que para mim é o 30 for 30. Então, para quem nunca assistiu um 30 for 30, assista um 30 for 30. São histórias contadas em 30 minutos, histórias muito boas sobre jogadores, sobre vidas. E quando a gente fala de esportes, o esporte ele é basicamente isso. Ele é os atletas, ele é a história, ele é a competição. E dentro, é claro que o jogo em si é importante, mas, por exemplo, não existiria a Loud da forma como ela é hoje se não fossem os atletas da Loud, certo? Se não fossem os ídolos que a Loud ajuda a trazer ao público e o carisma desse público também. Então, Bruno, eu gostaria que você falasse para a gente de como é a rotina dos seus atletas, tá? Não dos influenciadores, dos produtores de conteúdo ali, mas dos atletas que também geram conteúdo, claro, mas que precisam treinar, interagir com o público, não só em rede social também, mas em eventos presenciais. Cara, falando um pouco dos atletas de Free Fire, que aí é um esporte que é legal a gente relacionar, porque começou mesmo há um ano a se profissionalizar assim. Para você ter noção, as equipes que foram na primeira Copa do Mundo de Free Fire, que foi ano retrasado, nem eram times, assim, eram guildas do próprio jogo que se juntaram e jogaram bem, ganharam e foram. Então agora que começou a realmente se profissionalizar o negócio. E a rotina não difere em nada dos jogadores de League of Legends, de Counter-Strike, porque é uma rotina extremamente puxada e regrada durante o ano inteiro. Então, não existe dessa de, vamos tirar agora um mesinho de férias fora a temporada e vamos voltar quando voltar uma semana antes do torneio ali. Não é assim que funciona. É um trabalho duro sendo construído dia após dia. E a equipe, a staff, existe uma estrutura que é muito mais complexa e vai muito mais além do que, sei lá, somente o cara jogar o joguinho ali durante algumas horas. Hoje na Loud, para um time de Free Fire, que é um jogo mobile, que para muitos aí é bem mais simples do que um jogo de PC, um jogo mais de alta performance, desde psicólogo, fisioterapeuta, analista, coach, manager. Cara, a gente tem a estrutura completa, o pacote completo para fornecer as ferramentas necessárias para esse cara trabalhar, né? Mais do que isso, ele tem que estar consciente disso no dia a dia dele, porque ele entende que se ele, sei lá, vai dormir tarde, acorda no horário também desregulado, se alimenta mal, ele vai ter uma performance ruim. O nível de habilidade que você tem que ter num jogo de celular para performar bem é extremo, cara. Você tá ali, você não tá, sei lá, cara, tá focado naquela tela de 4 polegadas que 1 milésimo de segundo pode fazer a diferença. Se você está com a mão suada, pode fazer a diferença. Então, é um treinamento e é uma quantidade de empenho que eu me assusto às vezes. Eu não teria capacidade nenhuma para lidar com isso. Eu não sou essa pessoa que consegue, sei lá, treinar durante um ano, todos os dias, e chegar em um torneio e ver que alguém ainda consegue se destacar e ser melhor do que eu e perder a chance de conquistar um título e voltar no próximo ano e fazer tudo isso de novo, de cabeça erguida. O preparo psicológico é extremo. Ainda mais com uma torcida como a da Loud por trás, onde, beleza, se você ganha, você está indo bem, você tem milhões e milhões de fãs te apoiando, mas se você vai mal um dia, esses mesmos milhões vão te cobrar e vão cobrar a organização por que isso não está acontecendo. Então, essa estrutura tem que ser bem amarrada, né? bem montada e é complicado, cara. Não é fácil, não é só ter o talento no joguinho ali. Para você ser o melhor do mundo, buscar aí um título nacional, mundial, você tem que estar fazendo ali, cara, o que ninguém está fazendo e a dedicação completa. Um paralelo ao futebol assim, que a gente pode fazer é que no futebol, o cara que está treinando, e eu até acompanhei a rotina de alguns jogadores profissionais, o cara não está treinando o dia inteiro, ele não está no campo ali jogando futebol o dia inteiro, ele está ali algumas horas por dia, depois ele pode estar fazendo um preparo físico, está descansando, tudo mais,
Mas nos jogos eletrônicos, no Free Fire, não é isso que você vê, velho. O cara, ele tá ali o dia inteiro. Ele tá com o celular na mão, jogando ali o dia inteiro. E isso, às vezes, dá aquele burnout, né, no cara, se ele não toma cuidado. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado para não treinar demais. Porque se você treinar demais, pode te prejudicar. E isso acontece em todas as verticais aí de games, desde criação de conteúdo, quanto treinamento. O cara, ele exagera às vezes. No futebol ali, os próprios times limitam isso. Você não pode ficar no campo jogando uma bola o dia inteiro, você vai passar mal, velho. E no Free Fire é bem parecido, cara. Você tenta jogar o dia inteiro para melhorar e acaba que você piora, né? Não só no Free Fire, como em outros jogos também recentemente. Sim, todos. A gente teve alguns anúncios do cenário de CSGO, de muitos jogadores tendo burnout, no caso, e tirando um tempo, principalmente agora nessa quarentena, para desacelerar um pouco. Isso foi o caso de jogadores da Astralis, jogadores da própria FaZe Clan, que jogam com Code, né? O Olofmeister é um dos grandes exemplos, um dos melhores jogadores do mundo, se retirando, pelo menos momentaneamente, do cenário, depois de uma lesão, e agora por cuidados mais emocionais também. E B, você que, cara, você acompanhou o jogador brasileiro, você acompanhou torneios internacionais aqui no Brasil, também realizou esses torneios internacionais aqui, o que você tem a acrescentar do dia a dia também, do alto desempenho desses jogadores? Cara, assim, é engraçado. O primeiro evento internacional que eu fiz quando eu trabalhava na ESL foi o Major, que a SK ganhou na época, né, em 2016, lá em Colônia, na Alemanha. E assim, o que mais me estranhou quando eu cheguei lá é que eu saí para comprar aquecedor de mão. Eu nunca nem tinha visto aquecedor de mão. A gente mora no Brasil, né? Mas lá na Alemanha estava bem frio na época e os jogadores usam aquecedor de mão para entrar no palco, né? Eles entram com o aquecedor na mão para pegar no mouse, a mão tá quentinha, que senão ela realmente trava e você não consegue jogar. Não é engraçado. Mas assim, acho que do ponto de vista de organizador de torneio, os organizadores de torneio de esporte eletrônico, eles se aproximam muito mais de produtores audiovisuais do que esportes convencionais, porque é 100% digital, então eu consigo fazer muita coisa. Aqui no Brasil a gente vê até a questão do audiovisual se profissionalizando nos últimos anos para atender as demandas do próprio mercado brasileiro de esportes eletrônicos, é super saudável, mas a gente não vê tanta conexão direta com o esporte convencional, né? O tato com os jogadores e tudo mais é muito mais tato com o influenciador digital e audiovisual como um todo do que realmente preparar o campo para a galera jogar. Agora, esse negócio, eu acho que uma coisa que o Bruno falou, que eu acho que é o mais interessante, é o acompanhamento psicológico do jogador, porque isso realmente é extremamente essencial. Acho que não aconteceu só no esporte eletrônico. O Sassa aí do YouTube sabe que vários youtubers, acho que 2 anos atrás, a grande manchete era burnout no YouTube, né? Eu acho que todo mundo começou a falar dessa problemática de criadores de conteúdo que criavam conteúdo de forma desregulada, se excediam muito na carga de trabalho que eles mesmos se colocavam, e isso acabava negativamente afetando eles. Isso pode acontecer no esporte eletrônico, e é por isso que uma equipe bem preparada tem acompanhamento psicológico, tem todo esse treinamento também, tem musculação para os jogadores e tal, porque você tem que preparar o corpo e a mente do jogador como você tem que preparar no esporte convencional, né? Não é um jogador de videogame, não é aquela imagem clássica que a gente tem do gamer, que é tipo o cara que tá com os Cheetos na barriga, jogando aqui, comendo com a outra mão, assim, não é isso. O videogame já não é isso. E quando você vai para um nível competitivo, é mais complexo ainda, entendeu? Exige muita tensão. E às vezes exige atenção 3, 4 horas seguidas dentro do campeonato, entendeu? Você precisa ter a cabeça bem no lugar mesmo. Bernardo, só para comentar, ainda continua sendo uma questão muito importante para criadores de conteúdo, tanto que semana passada eu fiz um bate-papo com o Dr. João Kozak, que é psicólogo de esportes, veio do mundo do esportes, trabalhou com time de futebol, trabalhou na Ferrari e hoje trabalha na MBR também. E a gente bateu um papão sobre isso, que é isso aí, né? A pressão, a idade, as horas de trabalho, enfim, é interessante. Quem depois dá uma procura, mas assim, é um tema ainda muito recorrente na comunidade de produção de conteúdo, não tenha dúvidas. E, então, acho que a gente passou por diversas etapas e eu queria só fazer uma pergunta, acho que é a última pergunta, porque é uma pergunta que eu acho importante, e se tiver algum pai e mãe também assistindo, deve achar muito importante também. Quando a gente fala de esportes, a gente fala em grande maioria de jogadores que, se não são menores de idade, né,
eles já têm ali seus 16, 17, 18 anos, porque o mercado de esportes, ele, no momento também, ele exige maioridade em muitos jogos para você competir, certo? Mas mesmo não sendo menores de idade, são pessoas muito jovens, pessoas muito novas, certo? E o Playhard mencionou a infraestrutura psicológica, que foi ressaltada pelo B e agora pelo Sassa também. Eu gostaria de saber de vocês como vocês enxergam também essa questão externa, né? Porque você tem todo um ambiente que muitas vezes acaba sendo tóxico para essas pessoas, e aí a gente pode até traçar um paralelo com os criadores de conteúdo, mas existe a necessidade de blindar também esses atletas, certo? Então, gostaria de saber, Playhard, como é que vocês fazem esse trabalho dentro da Loud, que por mais que eles sejam jogadores amados e apaixonantes, né, o hate ele acaba sendo algo cotidiano. Sim, isso foi uma das grandes vantagens assim de ter um acompanhamento psicológico para cada jogador, e mais do que isso, ter também alguém que já passou por essa experiência de alguma forma, como eu na minha vida. Assim, eu tive alguns momentos que eu fui mais amado, mais odiado na internet, e eu aprendi muito a lidar com isso. E compartilhar essas experiências e passar aquela tranquilidade para esses jogadores, quando em algum momento que eles não estão performando bem ou estão se cobrando muito, esperando ter um resultado e vem outro. Cara, é tudo muito complicado. A conversa tem que ser bem transparente, entendeu? Do meu ponto de vista, as pessoas, eles às vezes se preocupam muito com o curto prazo e eles são muito imediatistas, tanto na relação de resultado, de torneio, de performance, de ganhar seguidores, e isso nunca é o jeito certo de trabalhar. Você tem que ter a certeza que você está fazendo o seu trabalho da forma correta, o melhor que você pode, e aí você tem que dar tempo ao tempo, não tem muito o que fazer. Acontece agora, ainda mais agora com essa onda dos cancelamentos da internet, aonde qualquer coisa que você pode, às vezes, falar ou fazer, jogar uma atitude ruim no torneio ou um comentário sobre outro time, você pode ser massivamente atacado na internet e você tem que saber lidar com isso. Então, nada mais correto aí do que ter uma boa assessoria, tanto de imprensa, quanto psicológica, quanto de amigos, né, dentro do time da organização, para conversar e debater muito sobre isso, porque no final das contas o problema é realmente quando você internaliza todos esses problemas, essas situações, e você guarda isso para você, e isso vai culminando em várias falhas aí ao longo do seu trabalho, do seu dia a dia. Então não tem muito como escapar. Quando você trabalha com a internet, lida com esse público, você pode tomar uma mordida aí uma hora ou outra, mas existem diversas formas aí de saber contornar isso e tirar o melhor de cada situação para não ficar deixando isso te pressionar tanto no seu trabalho, né? Porque no final das contas, todo mundo está aí para se divertir, ganhar dinheiro, fazer o que gosta e não para ficar sofrendo com comentários, assim, coisas desse tipo. Bom, só falando em assessoria também, queria falar de Branca Galdino, tá? Merchan aqui, assessora do Playhard. Assessora de todo mundo do mercado. Que ajudou a trazer o Playhard aqui, também assessora do Koji, não tá aqui, mas queria agradecer a Branca aí por também ajudar a gente no painel de hoje. A gente gostaria de ter, cara, mais 2, 3 horas para falar, mas agora a gente chega na hora das considerações finais e também de responder algumas perguntas. Então, algumas delas já estão separadas aqui para um de nós, para 2 de nós, para todos de nós, e outras também podem ser separadas para você, se você mandar elas agora para a gente, tá? Então, eu vou puxar o histórico aqui da galera, que a galera mandou uma pergunta, mas eu sei que mandaram uma pergunta para o Playhard que tem a ver com ele e com o Sassa. Eu não entendi a pergunta, mas o Playhard está com ela? Eu não sei, deixa eu ver. É aqui, ó. É aqui, ó. Quer que eu fale a pergunta? Seria bom, porque eu não recebi, eu acho, não. Ó, aqui, ó. E aí tem a ver com vocês dois. PH, quando você vai revelar os mistérios da Loud? Os segredos do algoritmo que favorece a Loud Esporte, o player verdinho do YouTube. Mano, não tem segredo, não tem segredo. A galera tem esse meme aí na internet dos mistérios da Loud, porque tudo que a gente faz, a gente criou esse, vamos dizer assim, buscar por uma forma
que cria expectativa da audiência de saber as novidades. Então isso viralizou de uma forma, cara, que agora qualquer coisa que a gente fala, literalmente qualquer coisa que eu falo, a galera acha que é alguma pista ou alguma coisa que eu estou lançando para novidades da Loud. Então aconteceu de, sei lá, hoje eu estava divulgando uma campanha, uma arrecadação de fundos, e aí o cara já veio respondendo no Stories, perguntando de novidade da Loud. Às vezes eu respondo no Twitter, algum amigo meu, e aí que o cara joga um outro jogo nada a ver, pode ser, sei lá, cara, Mario Party, aí o cara já vê um inscrito embaixo, vê a notificação e comenta as novidades da Loud, Mario Party na Loud, não sei o quê. E, cara, o YouTube cria conteúdo disso também, eles vão fazendo sites de canais de notícias, de fofocas sobre a Loud, então virou essa certa mania, né, e de uma forma até ruim pra gente. Para você ter uma simples noção, todos os lançamentos que a gente tentou fazer, nos últimos, sei lá, 5 grandes lançamentos de novos jogadores, novos títulos, todos a galera descobriu antes da gente lançar. E isso machuca bastante, mas faz parte de ter uma audiência tão engajada, né? O pessoal é realmente o verdadeiro FBI da Loud, cara. Ô Sassa, e aí, o segredo dos caras aí? Qual que é? Qual que é o mistério? Tá mudo, Sassa. Olha, ele revelou, a gente não escutou. É verdade, falei, vocês ouviram, não ouviram, então a gente fica para a próxima, até ano que vem, obrigado, né? Não, gente, agora, inclusive, acho que hoje eu e o Bruno teve outro bate-papo durante o dia e a gente falou um pouco sobre isso, né? Acho que passa por essa identidade, passa por testar formatos, passa por ser um diálogo, passa por estar conectado ao que está acontecendo com o dia a dia das pessoas, os seus fãs, passa por tirar uma série de roupagens que eram usadas anteriormente, não só no YouTube, mas na produção de conteúdo. E eu acho que mais do que nunca, assim, eu acho que passa num credo que o próprio Bruno tem em relação às coisas que ele acredita, passa que esse credo não é só uma fé que está dando certo, mas olhar número e ver que está funcionando ou não. E mais do que nunca, eu acho que, voltando ao que eu estava falando assim, sobre o YouTube ser uma plataforma de criação de fãs, né, de gerenciamento de fãs, eu acho que mais do que nunca a prova tá disso. Assim. Bruno, me corrija se estiver errado, mas dos 10 canais fundados ano passado no YouTube brasileiro, 9 eram os que mais cresceram, 9 eram de Free Fire, 8 são da Loud. Então, assim, não há como, sabe, você simplesmente lançar canais e só porque um ajuda o outro. Você tem que manter essa conversa. Né? Então, acho que a questão está aí. E, naturalmente, conectado ao mundo que você vive, né? O jogo que você joga, as questões de os conteúdos que estão sendo produzidos. Eu acho que uma coisa que o Bruno, desde a época que eu cuidava do canal dele, ainda só de Clash Royale, mas assim, um cara que sempre ouviu os insights, um cara super estudioso, um cara que está conectado com isso. Então, assim, de novo, gente, sucesso não cai no colo, sucesso não é feito do nada, entendeu? Não é uma magia, é o somatório. Eu sempre falo assim, o canal no YouTube não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que sabe, sei lá, onde você vai chegar. Mas tente manter o pacing, tente manter o seu ritmo, entender os sinais que as coisas estão te trazendo e o resultado é o que vocês estão vendo por aí. Eu passo essa mesma dica, cara. Essa dica que o Sassa falou, sempre que alguém me pergunta como crescer um canal, como construir uma audiência, fala, primeira coisa, já está fazendo alguma coisa? Não, eu estou planejando. Não planeja, já está errado. Já começa fazendo o que você acha que está certo, e aí você vai pensando e nunca deixe de fazer, porque senão você vai deixar de aprender, vai deixar de evoluir e de aperfeiçoar a sua arte ali, que é criar conteúdo. Se você está fazendo, você vai sempre melhorar. E uma hora você vai chegar onde você quer. E, cara, eu vejo isso acontecendo consecutivamente, canais que ficam estagnados, de repente conseguem estourar e chegar onde eles querem, canais que estão em alta, descem, acham que nunca mais vão conseguir subir, e a questão de manter realmente o foco. Eu acho que desse bate-papo que a gente teve, fora manuais do próprio YouTube, tem o segredo de todo o sucesso da internet, não é fórmula secreta, não é fórmula mágica, mas às vezes difícil de fazer, né, de executar, e a maioria para pelo caminho, desiste. E Bruno, só pegando duas deixas que você trouxe aqui. Uma me lembra a história do Gaules, né, que faz os conteúdos de CSGO no Twitch, e de repente também é um cara que desapareceu e voltou do tamanho que ele é. Então é isso, tipo, você tem que ter uma fé, um objetivo muito claro. E a segunda não, ainda falando sobre isso, né? Pare de idealizar e bote o carro na rua, vai fazer, porque senão você vai ficar pensando, e o resultado não vem de pensamento, vem de ação.
E acho que também tem muita coisa, gente, pelo amor de Deus, olha, só do YouTube, o volume de conteúdo que a gente tem de treinamento é gigantesco. Fora que você tem um canal que chama Escola de Youtubers, tem a Escola de Criadores de YouTube, tem muito conhecimento já estruturado, feito por especialistas da área, tentando trazer para quem quer dar certo nesse ecossistema de games, né? Eu, por exemplo, tenho feito lives quase toda semana explicando, né, trazendo cases, e todos vocês aqui estão convidados. Em algum momento eu vou entrar em contato com vocês para a gente levar isso para frente. Então, assim, gente, não adianta esperar uma luz divina entrar no seu quarto, que isso não vai chegar, entendeu? Não vai acontecer. É você que vai ter que ir atrás, mas é um caminho que, mais do que nunca. E só não me alongando muito, assim, o Bernardo falou uma coisa em relação ao perfil de profissionais, tudo. Hoje o gamer, o produtor de conteúdo, ele é multitarefa, ele conhece um monte de coisa, entendeu? Então, assim, gente, não adianta esperar que eu sou só boa em edição e você boa outras coisas. Se joga, testa, não tenha medo, não tenha vergonha, entendeu? E o resultado vem. Tem o Bruno Playhard aqui na minha frente, eu lembro do teu canal quando não tinha esse todo tamanho. Lembra, Bruno? Ah, gente... Eu vou aproveitar e emendar também numa pergunta aqui em termos de formação, já que a gente falou um pouco disso por parte do Sassa. O João Cusquim fez uma pergunta que pode ser respondida pelos três, mas eu confesso que eu acho que o Bernardo pode responder isso, o Sassa também. Mas se existem cursos de seminários, workshops, fóruns ou eventos focados em gestão e formação de profissionais focado especificamente em esportes. Existe isso? Vocês têm algum conhecimento? Cara, tá começando a existir, assim, o que eu posso falar de bate-pronto é a Trevisan, aquela escola de negócio, tá com um curso super interessante, inclusive um abraço para o Gui Barbosa lá, é um dos professores, um cara excepcional no mercado. Eu sei que outras universidades aqui em São Paulo também estão começando a investir nesse setor. Algo que eu quero deixar claro com esses cursos assim, não é puxando sardinha para eles nem nada, mas é uma coisa assim, é muito difícil se estruturar um curso sobre esportes eletrônicos, porque é um mercado extremamente rebuliço, cara. Se ano passado eu tivesse que montar um curso sobre esporte eletrônico, não seria sobre Free Fire, mas provavelmente esse ano eu vou montar sobre Free Fire. E pode ser o errado para ano que vem. É um mercado muito, muito volátil, assim, né? E, ao mesmo tempo, muitas bases estão sendo construídas, né? Então, assim, tem muita faculdade muito boa começando a colocar uns cursos de pé sensacionais, mas eu acho que o mais importante é o profissional também ficar ligado em como o mercado tem se movimentado, sabe? Uma visão de negócio dentro do mercado de esportes eletrônicos é essencial para qualquer um. Eu concordo, e eu acho que outro dia é engraçado. Ontem eu vi isso. Tem um cara que eu acompanho, é um inglês que eu acompanho do mercado de esportes, né? E ele colocou um vídeo muito tosco no LinkedIn, que ele falou assim: não aguento mais as pessoas me perguntando onde eu acho informações sobre esportes, curso de esportes. Sabe o que ele fez? Ele gravou a tela do Google, ele digitou lá cursos de esportes, entendeu? Ele falou, em resumo, é isso que eu faço. Eu fiz um curso da Coursera, que custava R$25, foi muito interessante, porque assim, ele acaba trazendo uma pincelada de cada dimensão do esporte. Então, assim, a perspectiva, por exemplo, do publisher, né, que lança o jogo, da plataforma de vídeo, do atleta, da atualização do jogo. Então, assim, eu acho que hoje, de forma gratuita ou não, você vai encontrar muita coisa boa. Eu sei que na Inglaterra já tem bacharelado em esportes, então, assim, coloca lá esports course, curso de esporte, Desporto eletrônico. Eletrônico. Então, assim, gente, sabe, mas assim, simples como isso. E acho que é importante também ter uma profissional, a Fernanda Domingues, que está aí há um tempo, trabalhou até na Atari, quando esteve no Brasil, assim, ela também dá aula na FIA. Então, assim, de graça até bem pago, o Brasil já tem. Você falou do próprio Gui também, que eu sei que a empresa dele escola que ele está fazendo. A No-Line então, também tem os cursos exato, entendeu? Então, assim, gente, de grátis e pago, open bar. Eu acho, assim, só para completar aqui, que os cursos de esportes podem ser uma boa porta de entrada, às vezes, profissionais de outras áreas de esportes tradicionais, de mercados, sei lá, tradicionais de marketing e tudo mais. É uma boa porta de entrada para você aprender como que funciona, as diferenças
players, devs, plataformas, publishers, esportes, competições. É muita coisa realmente para quem não nasceu nesse cenário inserido aqui. Só que, na minha opinião, ainda conta muito aquela escola da vida, né? Do aprendizado e de você saber se adaptar nesse universo, porque não é uma coisa que, como praticamente 99% das faculdades, que vai te dar tudo que você precisa para se resolver o resto da sua vida. Então, pode ser uma boa porta de entrada, mas na sequência, se você não tiver adaptabilidade aí, esse mercado não é bonzinho, entendeu? Você tem que saber mudar da noite para o dia. E eu gostaria de complementar também, eu acho que o mercado de esportes está no momento de amadurecimento, de que o que ele precisa são profissionais com vivência, como o Playhard falou, e conhecimento de outras áreas que podem ser aplicadas no esporte. Então, por exemplo, o Playhard vai procurar um psicólogo, ele vai procurar um psicólogo esportivo, não um psicólogo esportivo, porque o esporte é esporte. Então, a partir do momento que ele precisa de um psicólogo para os atletas dele, vai procurar alguém que tenha uma visão de esporte. Não à toa a gente vê muitos psicólogos vindo da área de esporte para a área do esporte também. Da mesma coisa do marketing. Você vai procurar um gestor para um time seu, ou um CEO para um time, para cuidar de algo específico, por exemplo, um programa de sócio-torcedor da Loud, por exemplo. Eu vou procurar alguém com uma expertise em programas de sócio-torcedor e ele vai aplicar isto para esporte. Então, não necessariamente você precisa de um curso para esporte. Ele pode ser o seu pontapé inicial, mas o ideal é você aplicar conhecimento de outras áreas no esporte para que ele se torne cada vez mais profissional ainda. Assim, cara, se você olhar assim, eu sei que o Sassa, ele veio do mercado de esporte, o Bruno veio do mercado fitness, né, Bruno? Foi seu primeiro trabalho lá. Cara, eu trabalhei numa loja de suplementação, de assistente de rede social, eu me formei em ciência da computação, aí eu já fiz umas coisas. Então, eu vim do mercado de tecnologia, o Félix também, ele jogava videogame antes também, mas tipo, cara, eu sou a gente não se formou, mas é que, cara, eu fiz engenharia de agência. Assim, cara, engenharia de alimentos? Não, fiz engenharia aeroespacial eu nem me formei. Mas cara, o lance é, a gente não se formou para trabalhar com videogame, sabe? Mas a gente se formou para ser muito bom em determinada área e isso nos trouxe até o mercado de videogame. Então, eu acho que a gente está sedento por bons profissionais no mercado de games. Você mandou a real aí, Félix. A gente está sedento por bons profissionais. Se você é um bom profissional de marketing, provavelmente tem uma vaga amanhã para você no mercado de games. Se você é um bom profissional comercial, amanhã a gente está sedento por bons profissionais, independente se você joga videogame ou não, independente se você é o maior especialista em games do Brasil ou não, tipo, o que a gente quer são bons profissionais naquele determinado segmento que vão contribuir para... Do mesmo jeito que vocês vão ensinar muita coisa para a gente vai te ensinar de volta e no final todo mundo vai crescer, sabe? Exatamente. Mas esses cursos de extensão, né, o da FIA é legal, eu ia dar uma aula lá, mas o Covid veio, né? Eu acho que vai ficar para o final do ano. Até de marketing em games, mas tipo, Trevisan, FIA, cara, as universidades top de São Paulo já estão todas com os cursos de extensão aí, que pode dar aquela acelerada no seu posicionamento no mercado, assim, para quem está procurando, são ótimas indicações. E só para finalizar, acho que tem uma pergunta bem interessante do João Cusquim, que ele fala... João Cusquim não, essa foi do João Cusquim, a pergunta é do Herbert Aluce. Ele fala sobre a bolha no esporte, ele cita como exemplo 3 milhões de dólares na premiação da Copa do Mundo de Fortnite, paga no ano passado. Foi 30, mas na verdade foi um campeonato de 100 milhões de dólares. Desculpa, então, estou lendo a pergunta dele, muito obrigado pela informação. A questão e aí eu acredito que eu consigo responder isso pela minha formação de comunicação e também estando dia a dia dentro disso. A premiação dos torneios de esporte, muitas vezes, ela é uma fração muito pouca da verba separada para marketing e comunicação das desenvolvedoras de game. Então, muitas vezes, a desenvolvedora de game ela não precisa fazer a comunicação tradicional por meio de agência, e ela usa o próprio ambiente de esportes para essa comunicação. Então, a premiação em si não é a bolha do esporte. Do meu ponto de vista, pode-se existir uma bolha, mas quando a gente fala de salários de jogadores em termos de especulação, por exemplo, hoje a gente tem o Valorant, que é um jogo muito legal, um jogo muito divertido. O Playhard já deve estar olhando para ele para
tentar fazer conteúdo ou buscar gente que faça conteúdo de Valorant, porque é um jogo que eu acho que vai atingir muita gente, é um jogo bem democrático, um jogo de entrada para FPS tático, e muita gente já fala de salários milionários nos Estados Unidos e na Europa para um jogo que mal foi lançado, certo? Então, eu acho que as bolhas vêm da especulação, não de números de fato. Então, as premiações, elas acabam sendo um pouco da verba destinada à comunicação, isso envolve faturamento dos jogos, que é milionário, bilionário. Eu acho que a grande bolha em si está dentro dos times que começam a não poder pagar o que eles conseguem faturar. E a gente olha para um reflexo disso até mesmo no futebol brasileiro, com os grandes endividamentos dos clubes aqui no futebol nacional. Diferente, por exemplo, de uma Bundesliga, que você tem um teto financeiro para os times, aqui no Brasil não se tem isso. Então, quer queira, quer não, o futebol em si também vive em uma bolha, porque paga-se mais do que se arrecada em muitos casos, por isso que grande parte dos clubes do Brasil, eles acabam tendo um déficit anual negativo, tá? Essa é a minha resposta para as perguntas. Se alguém quiser complementar ou quiser... Cara, eu quero rapidinho, porque assim, é engraçado mesmo. Eu acho que o campeonato de Fortnite, por ser um jogo que é extremamente infantilizado, assim, do ponto de vista do público e tal, assim, o público vê como um jogo infantil, apesar de não ser. Chamou a atenção, né? Um garoto de, sei lá, 16 anos ganhando 3 milhões de dólares, acho que foi a premiação do primeiro colocado. Isso. Mas assim, foi uma competição de 100 milhões de dólares, né? Só que assim, a Epic é uma empresa que fatura muitos bilhões de dólares todo ano. Então, se você pensar que 100 milhões de dólares perto do que ela fatura, não dá 1%. E ela colocou, tipo, num campeonato que durou praticamente 6 meses. Então, como investimento de marketing, se espalhar 100 milhões em 6 meses para uma empresa de esporte é até pouco. E, assim, a gente tem empresas no Brasil que fazem a mesma coisa, né? Uma cota na Globo de patrocínio no futebol, a gente sabe quanto custa. São dezenas e dezenas de milhões de reais que uma empresa coloca dentro de um esporte, o que é super normal. Você falou um ponto certo. O esporte eletrônico, muitas das vezes, é uma estratégia de marketing para vender o jogo. Porque o esporte eletrônico, ele engaja a comunidade e essa comunidade acaba gastando mais no jogo que ele está engajado. Então, é uma ótima ferramenta de engajamento e, consequentemente, uma ótima ferramenta de marketing para vários publishers. Então, quando você vai ver esses investimentos altíssimos em premiação, tem essa questão. E eu acho que tem outra questão que é muito pouco discutida, que foi uma questão de comprovação do esporte eletrônico como esporte convencional. Então, durante muito tempo, o esporte eletrônico ele se vendeu através das premiações milionárias, porque a gente precisava disso para mostrar que a gente era de verdade. Então, hoje, você não sabe quanto o Fortnite está distribuindo de dinheiro, porque eles não anunciam, é muito mais do que ano passado, mas eles não anunciam mais, eles não precisam de falar mais, porque eles já são respeitados. Então, eu acho que muito foi atrás dessa busca do respeito de outras comunidades. Tipo, o Dota dá 30 milhões, 35 milhões no campeonato. Legal pra caralho, mas, tipo, não é por isso que a galera tá competindo. Tá competindo porque ama o Dota. Esses 35 milhões é para quem não conhece o Dota também saber que ele existe, entendeu? Validação, né? Eu acho que essa bolha é meio que, não uma bolha, mas essa abstração aí da realidade no mercado de organizações também acontece bastante, porque, igual o Bernardo falou, beleza, um time que ganhou 30 milhões em premiação no ano vai ter um faturamento absurdo e não necessariamente esse time merece ser valorado, né, nesse valor, por esse multiplicador baseado nessa premiação, porque ele não vai estar ganhando aquilo pelos próximos 3, 4, 5 anos. Ele não vai ganhar no próximo ano 200% a mais e no outro 300% a mais. Então é um mercado que ainda se baseia em especulação, comprar jogador para vender mais caro depois, tentar ganhar uma premiação milionária, e isso daí sim que é viver na bolha. Mas existem organizações que se baseiam em outras coisas, como, por exemplo, anunciantes, mídia, conteúdo, e às vezes deixa a premiação um pouco mais de lado, assim como o trade de jogadores, e essas sim são mais estáveis e saem um pouco dessa bolha, na minha opinião. 100%. Bom, a gente estourou o tempo, então a gente passou um pouco do tempo que a gente tinha designado na agenda de todos vocês. Vou encerrar as perguntas por aqui e abrir para um minutinho de agradecimento, consideração final e também chamar os canais de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês para diálogos e mais perguntas também no futuro. Primeiro, vamos começar com o Play Hard, e aí depois a gente vai para o Sassa e para o Bernardo.
Queria agradecer muito aí a participação, esses convites sempre são ótimos, aprender muito, ainda mais com pessoas aí do mercado que eu já tenho contato há muito tempo, e podem ficar à vontade para me chamar para os próximos. Minhas redes lá, Play Hard, pode procurar lá que me encontra, e é isso. Obrigado. Também super bacana participar de uma iniciativa como essa, especialmente para mim que vim de um mercado de esportes e fiz a transição para cá. Obrigado a todos, muito legal encontrar vocês de novo por aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, youtube.com/Alessandro Sassaroli ou o Twitter web_Sassa, ou lá no LinkedIn também, só procurar por mim, Alessandro Sassaroli. Eu sou do tipo que aceita convites. Boa. Bom, gente, eu não indicaria ninguém aqui para me seguir nas redes sociais, não, porque eu não sou influenciador e eu só falo merda o dia inteiro, mas pode procurar aí por Bernardo Mendes, vocês devem me achar. O que eu indicaria aqui, no caso, eu tenho um podcast, inclusive o Bruno falou com a gente semana passada, especificamente sobre marketing e games de uma forma geral e não esportes eletrônicos. Se você ouvir lá, você vai entender por quê. E toda semana a gente traz algum grande nome, uma boa referência do mercado para discutir justamente essa junção aí desses dois mundos. Então, quem está se interessando para trabalhar em esporte dentro desse mercado de marketing, eu acho que é uma boa ferramenta de aprendizado aí. Bom, para me encontrar, arroba Feufélix, eu falo arroba ESPN, que eu tô acostumado a falar arroba ESPN, né? Mas arroba Feufélix no Twitter, principalmente. Também sou igual o Sassa, que aceita todo mundo no LinkedIn. Estamos lá, se quiser também falar por lá. É nóis, lembrando que esse foi o 8º Fórum 360 Live. Na semana que vem, o assunto muda, não é esporte e nem esportes. A organização resolveu ir para um tom mais de alegria, humor, enjoy yourself. Então, o assunto é humor, a arte de fazer rir, que acontece no dia 29, próxima segunda-feira, às 20 horas. E como convidados, eu vou ler aqui, tem o Carioca, Fábio Rabin, Renata Gaspar e Maurício Riso. A gente vai ficando por aqui, agradece muito a presença de vocês. Para mais dúvidas, perguntas, é só anotar a rede social de Todo Mundo e a forma de entrar em contato. Muito obrigado e até o próximo fórum. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado, hein?